Você já deve ter notado que vários exercícios de teorema fundamental do cálculo, eles envolvem o cálculo da derivada de uma integral. E esses exercícios são mais fáceis do que eles parecem. Nós temos aqui 4 exemplos, os exemplos A, B, C e D, cada um deles com a sua particularidade. Para todos eles nós vamos utilizar o TFC parte 1 para encontrar dy sobre dx. Mas antes de começar esse exercício, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no nosso canal. Nós precisamos utilizar o TFC parte 1 para encontrar dy dx. Nós temos aqui 4 exemplos, o item A, o item B, o item C e o item D. Daqui a pouquinho vai ficar claro por que nós precisamos fazer 4 exemplos, porque 3 ou 2 ou 1 exemplo não é suficiente para entender o que está acontecendo aqui. E nesses 4 nós vamos encontrar o dy dx. Mas primeiramente, como é que funciona o TFC parte 1? Dada uma função f contínua no intervalo fechado AB, então o f de x maiúsculo, no caso, que é igual à integral que vai de a até x de fzinho de t dt, também é contínua em AB e diferenciável no AB aberto, e a sua derivada, essa última frase aqui é a mais importante, e a derivada desse fzão de x, ela é dada por d dx da integral que vai de a até x de f de t dt, que nada mais é do que f de x. Nossa, muito confusa essa definição, não entendi nada. O que essa definição diz é o seguinte: quando nós queremos calcular a derivada de uma função representada por uma integral, no caso o y cai nesse quesito, todos esses y's aqui eles representam uma integral. O que nós fazemos é substituir a função que aparece aqui no integrando de f de t para f de x, ou seja, trocar a variável t por x, desde que os limites de integração sejam uma constante, limite inferior, e o x no limite superior. Por isso que nós precisamos fazer 4 casos aqui. Somente um deles, o item A, ele cai exatamente nessa definição. Os outros 3, nós vamos precisar manipulá-los para poder utilizar o TFC parte 1. Então vamos começar pelo mais fácil. No item A, nós queremos calcular o dy dx, que é igual a d dx da integral que vai de 2 até x de seno de t ao quadrado vezes dt. E a resposta para essa derivada, a derivada dessa integral, ela é seno de x ao quadrado, e só isso. Por incrível que pareça, é só isso que a gente faz nesse tipo de exercício. Essa é a resposta final. Porém, não se esqueça, aqui nós tínhamos a integral de uma constante até x. Isso não vai acontecer em todos os casos daqui para frente. Na verdade, em nenhum deles. Ok, e para o item B, o que nós fazemos? Nós queremos também calcular dy dx, que também é o d dx, no caso agora da integral de x até 4. Perceba que a constante está em cima e o x está embaixo agora, de t vezes e elevado a t dt. O que nós precisamos fazer é trocar a ordem dos limites de integração, e você sabe que toda vez que você inverte esses caras, você precisa colocar um sinal de menos na frente da integral. Portanto, nós temos menos d dx integral de 4 até x de t vezes e elevado a t dt. E agora sim, nós calculamos o d dx da integral de 4 até x de t vezes e elevado a t dt. Nós simplesmente substituímos todo lugar que aparece t por x. Resposta final, menos x vezes e elevado a x. E no item C, o que nós fazemos? No caso, aqui aparece uma constante, ok, perfeito. Porém, aqui em cima, no limite superior, não é mais x, ele é x ao quadrado. Então nós vamos ter que utilizar regra da cadeia. O dy dx, que também é o d dx, da integral de 1 até x quadrado de raiz de t mais 3 dt, ele é igual a raiz substituindo t por x ao quadrado de x quadrado mais 3, porém vezes a derivada do limite superior de integração, a derivada do x ao quadrado. Portanto, a resposta final é 2x, que é a derivada do x ao quadrado, vezes x ao quadrado mais 3. E agora o item D, como era de se esperar, é o mais difícil de todos. Nós temos novamente dy dx, que é igual a d dx da integral que vai de raiz de x até e elevado a x, tudo isso t quadrado mais 1 ao quadrado dt. Aqui é um pouquinho mais complicado porque nós temos funções tanto no limite superior quanto no limite inferior de integração. Então nós devemos quebrar essa integral em duas outras.
Na hora dessa quebra, você pode colocar qualquer constante. Geralmente se coloca 0, mas não é uma regra, você pode colocar 2, pode colocar 7, o número que você quiser. Então nós temos d dx da integral que vai de raiz de x até 0, de t ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado dt, mais a integral de 0 agora até e elevado a x, de t ao quadrado mais 1 ao quadrado dt. A soma dessas integrais ela é igual a essa integral, então nós podemos sim quebrar em duas integrais. E por que é que nós fazemos isso? Porque agora nós podemos utilizar o TFC parte 1 nas duas. Vou só fazer uma outra troca aqui primeiro, reescrever isso como d dx, integral de 0 até raiz de x, no caso negativa, para que a função fique no limite superior, de t ao quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado dt, mais a outra a gente só copia, integral de 0 a t elevado a x, t quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado vezes dt. E agora nós utilizamos o TFC parte 1 nos dois termos, nós temos menos t representa a raiz de x, então raiz de x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, com sinal de menos aqui na frente, vezes a derivada daquela função, no caso a derivada de raiz de x, mais, aqui o sinal dessa integral é positivo, então mais e elevado a x ao quadrado mais 1, também ao quadrado, e ela vezes o d dx de e elevado a x, derivada de e elevado a x, que a gente sabe que é a própria função, é o próprio e elevado a x. No caso, nós temos raiz de x ao quadrado nesse termo, que é a mesma coisa que x, o quadrado corta com a raiz. Nós temos aqui a derivada de raiz de x, que é igual a 1 sobre 2 raiz de x. E elevado a x ao quadrado pode ser reescrito como e elevado a 2x, e essa derivada a gente sabe que vale e elevado a x. Então nós temos aqui x mais 1 ao quadrado negativo, vezes 1 sobre 2 raiz de x, tudo isso mais e elevado a x, esse último termo aqui, vezes e elevado a 2x mais 1 ao quadrado.